Shalom Adonai. É um prazer estarmos aqui na casa do Senhor. É uma honra poder ministrar na igreja do meu segundo líder maior. E a gente sente um pouco frio na barriga, né? De estarmos aqui, meu apóstolo. Mas só que quem vai falar não sou eu, é a palavra, e é o Deus que vive e que reina para todo sempre, aquele que te dá força, coragem para viver todos os dias mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Estive numa viagem ao município de Parintins, onde está uma parte da família Leal. E ali nós fomos com o pastor Joel, a pastora Eliette, a minha irmã, que é obreira da Universal, fazer ali uma obra missionária lá na Gema, né? E foi um sucesso, tivemos um bom resultado espiritualmente, porque a minha família lá desse município são muito idólatra, mas a gente conseguiu levar a palavra para eles, ficaram muito felizes, houve reconciliação, perdão entre a família. Então nós tivemos a presença do Senhor naquele lugar e foi muito bom. A pastora Deusa não está aqui comigo porque ela ainda ficou ali com a mãe dela em Parintins, que já fazia alguns anos que ela não estava com a mãe dela, está matando a saudade lá. João 3, abra sua Bíblia. É uma história bem conhecida, mas eu quero falar aqui sobre o novo nascimento. Quem sabe alguém aqui está precisando ter, talvez não estarei ensinando, mas se lembrando a igreja de um novo nascimento, qual Jesus falou a um grande mestre da lei. João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dizer: importa-vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemo: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho? Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aplaude a Jesus por esta palavra. Oh, aleluia! Poder sentar, queridos. Quero falar aqui de um novo nascimento. Aleluia. Certa feita, um homem chamado Nicodemo, ele ouviu falar de Jesus. Nicodemo era o mestre da lei. Eu não posso dizer para vocês se ele dava aula na escola sabatina ou na escola dominical, mas a Bíblia diz que ele era mestre. Ele era mestre. Então ele conhecia a doutrina de cor. Tanto prova que ele conhecia, que quando ele ouviu falar de Jesus, ele deduziu que ele era o Messias.
Mas, para tirar as dúvidas, Nicodêmio foi a ter com Jesus, e ele escolheu uma hora, à noite, para visitar Jesus. Por que ele não escolheu pela manhã? Por que ele não escolheu para visitar Jesus à tarde, se à noite? Por apenas um motivo: ele tinha vergonha por ser mestre e consultar um outro mestre. Então ele tinha vergonha da sua igreja, talvez, dos seus membros, perguntar: por que tu vai ter com ele se tu és mestre? Aí então Jesus foi de noite na surdina e chegou ali com Jesus, e ele pergunta: Senhor, bem sei que tu és o homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então aí já mostra que Nicodemos tinha um grande conhecimento da palavra de Deus, e Jesus responde para ele e diz: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vai e pergunta para ele novamente: Senhor, como pode suceder isso? Porventura o homem pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus disse assim: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, ou seja, não pode entrar no reino de Deus. Aí a gente para aí, amados, e a gente vê duas situações. Primeiro, que quem não nascer de novo não pode ver. Segunda vez, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí então nós paramos de dizer: bem, a coisa é séria, então tem que haver um novo nascimento. Então o homem tem que, por obrigação, nascer segunda vez. Louvado seja o nome do Senhor. E a conversa com Nicodemo continua: louvado seja o nome do Senhor. Aí ele pergunta, responde Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos da carne, da vontade do homem, do varão e da mulher. Nós nascemos, o homem nasceu da carne, do desejo, do amor entre o homem e a mulher. Mas não é esse nascimento que Jesus está pedindo. O novo nascimento é o nascimento em Espírito e em verdade. É quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e recebemos como Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É esse nascimento que Jesus está falando. Agora, amado, louvado seja o nome do Senhor. Posso fazer como o nosso apóstolo, posso desenhar para vocês o que Jesus estava falando para Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está falando do novo nascimento em espiritualidade. E ele disse: o vento sopra onde quer. Aleluia. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabemos para onde vai, nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma certa feita, eu acompanhava minha mãe e achava que eu já era cristão, que eu já era nascido de novo. E então passei por um deslize espiritual e fiquei quase 4 anos fora da igreja. Mas o Deus que nós servimos, quando Ele tem um propósito na nossa vida, no momento certo Ele fala com você, não importa onde você esteja, Ele fala com você. Eu dizia para Deus toda manhã, quando eu ia para o trabalho, dizia: Deus, eu estou com saudade da igreja, eu estou com saudade de ouvir a pregação, eu estou com saudade de cantar na igreja, mas eu não tenho força para ir, Senhor. Eu clamava toda manhã durante 4 anos, meu apóstolo. Porque quando você conhece, quando você tem aquele hino que quando você experimenta as coisas de Deus, você não se acostuma em outro lugar. Por mais que você esteja lá fazendo coisa errada, mas você não se acostuma. E eu clamava todo dia durante quase 4 anos, um grande clamor eu fazia toda manhã, eu chorava quando eu ia para o trabalho. Quando foi um dia, aleluia, eu ouvi aquela palavra quando os pastores pregavam assim: quando o sol da justiça nascer para ti, tu vai te alegrar como o bezerro nas estrebarias. Eu não entendia isso, mas eu escutava muito. Aí então, quando foi um dia, um sábado para domingo, Deus falou comigo à noite. Deus traz uma irmã no meu sonho e diz assim: meu servo, se hoje tu não te reconciliares comigo, eu descerei a minha mão sobre ti e tu verás.
Meu apóstolo, quando eu olho para mim, eu estou todo chagado, todo enferidado no meu sonho. Aí eu acordo espantado, e a minha esposa, a minha mãe deixa um recado para minha esposa, diz para meu filho não sair hoje domingo, que hoje eu quero falar com ele quando eu voltar da escola dominical. E ela me entregou, fui no mercado, fiz as compras, e quando eu estava em casa sentado, chegou minha mãe com algumas irmãs, e ela disse, meu filho, as irmãs vieram te visitar. A minha mãe era uma crente poderosa, é aquela crente que não sabe ler, mas é aquela crente que não deixa de falar de Jesus para os seus filhos. Ela, quando o pastor ia ler a palavra do Senhor, ela não deixava o seu marcador de Bíblia e dizia assim, irmão, marque para mim. E o irmão marcava na Bíblia dela, quando ela chegava em casa, ela dizia, meu filho, hoje o culto foi uma bênção. O pastor pregou nesse texto aqui, eu quero que você leia para mim. E ela fazia a gente ler a palavra do Senhor. Esse é o crente poderoso. Aí então, quando ela chega com as irmãs, uma irmã morena do jeito do sonho, estende a mão para mim e diz assim, meu servo, se hoje tu não te reconciliares comigo, eu descerei a minha mão sobre ti, e tu verás, e eis que eu tenho falado contigo na calada da noite. E agora, para onde eu vou correr, se o meu Deus falou comigo à noite, e agora está falando pela manhã? Eu dobrei meu joelho, e me reconciliei com o Senhor. E naquele dia, eu recebi um novo nascimento, num abrir e piscar de olhos. Chorei como criança naquele dia. Aí então, no quintal da minha mãe tinha uma castanholeira, e eu fui para o quintal e eu queria saltar no galho daquela castanholeira com tanta alegria que tinha no meu coração, e eu gritava, e eu corria, eu queria pular. Aí eu lembrei, quando o sol da justiça nascer para você, você fica alegre com o bezerro na estrebaria. Aí eu entendi, apóstolo, o que a palavra queria dizer. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi o momento mais feliz da minha vida, porque eu senti a glória de Deus na minha vida. Aquele tempo passado, aquele homem velho saiu, tudo se fez novo na minha vida. Isso foi domingo. Segunda-feira, nós tínhamos que buscar madeira no mato, porque eu sou marceneiro. Aí então tinha que levar uma balsa, e a minha mãe disse assim, meu filho, não vai nessa viagem, porque cada vez que a gente ia, levava meia saca de bebida. Aí eu disse, mãe, o que eu senti na minha vida, eu vou fazer prova com Deus nessa viagem. Peguei no comando do barco até entrar no Rio Preto. Aí então, quando deu 6 horas, meus colegas lá na proa da barca disseram, Leal, na hora de abrir a primeira, eu disse, fique à vontade. Eu só quero que alguém pegue o comando aqui, que eu vou tomar um banho, jantar e vou dormir. E eu fiz isso, desci para baixo até minha rede, jantei, aí eu deitei na rede e apalpei um folheto. Deus providenciou até a palavra para mim. Li aquele folheto e então eu dormi. Não vi quando o barco parou, 3 horas da madrugada. Eu acordei, embaixo da minha rede estava tudo molhado. Tinha um rapaz amarrado com a perna, jogaram a corda por cima da toda, amarraram a mão dele para o outro lado assim, e foram malinando um do outro, e Deus me guardou, eu não vi nada. Deus me guardou, não bagunçaram comigo, eu fui e voltei, porque o Senhor tem compromisso com cada um de nós. Quando Ele tem compromisso, Ele te guarda porque Ele é fiel. Aleluia. Aí então, amado, eu entendi o que Jesus estava dizendo para Nicodêmio. É necessário vos nascer de novo. Eu achava que pela maneira como eu estava vivendo e indo na igreja, era o suficiente para mim, mas não, Deus quer muito mais de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Diz um certo pastor que pregou numa campanha para nós em Parintins. Ele é do Rio de Janeiro, e ele estava ali no estádio um dia, e ele estava ali com uma cervejinha tomando, jogando, vendo o time dele jogar, e o Senhor falou com ele, disse, meu servo, eu te quero por inteiro, eu não te quero pela metade. E então, esse pastor, ele não era pastor ainda, era um novo convertido. Quando ele pregou para nós, já era pastor. Aí então ele disse assim, Senhor, então prepara a minha vida, preciso nascer de novo. Aí quando ele nasceu de novo, realmente que ele orava,
todos os dias na casa dele, a esposa dele se agoniou com ele, disse: rapaz, tu tem que parar com esse negócio, ou tu escolhe Jesus ou eu disse: mulher, tem que ir para a igreja. Eu não vou para a igreja contigo, então escolhe. Ele também era marceneiro, tinha loja de imóveis no Rio de Janeiro. Aí então ele disse assim: eu escolho Jesus. E a mulher deixou ele, e ele aceitou Jesus. A melhor coisa que tem, amado, quando nós nos convertemos, é aceitar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu tomar essa decisão com o Senhor de reconciliação, lá um pouquinho atrás, antes dos 4 anos de tribulação que eu passei, eu deixei a minha namorada por Jesus. Alguém disse: tu deixou teu namorado por Jesus? Sim, eu deixei, porque quando eu aceitei Jesus foi a coisa melhor na minha vida. E quando você se converte, quando você aceita Jesus, não tem namorado, não tem nada. Aí eu disse para ela, assim: olha, vamos dar um tempo aí, porque agora eu estou servo de Deus, namoro comigo, só com Jesus agora. Ela disse: mas o que vai impedir? Ela já era crente também, era minha esposa. Ela disse: não, estou com Jesus, agora para mim tudo é Ele. A Bíblia não diz assim: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, toda a tua sabedoria. Agora eu quero servir meu Deus com tudo isso aqui. Olha, não tem namorar, não tem nada. Hoje as pessoas querem namorar na igreja, tá, aquela coisa toda. Amado, na minha época foi diferente. Quando eu aceitei Jesus, eu deixei a namorar de lado, foi embora. 6 meses depois, cheguei com a minha mãe e disse assim: mãe, eu acho que eu já quero casar. Tenho um emprego, ganho bem, chego aqui, beijo a senhora, mas eu já quero chegar em casa, abraçar minha esposa, beijar ela, eu creio que está na hora. Ela disse: tu vai casar com quem? Ué, vou casar com Deusolina, ela era minha namorada, só deixei ela por Jesus. Então vai lá e pede ela em casamento. E eu fui lá, pedi ela em casamento e casei. Estamos aqui há 33 anos casados, para a honra e a glória. Esse é o novo nascimento. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, quero fazer uma ilustração de um novo nascimento. Quando Jesus falava para Nicodemo, Nicodemo ficou todo enrolado aí, sem saber o que era isso, e disse: Senhor, eu vou desenhar para ti, Nicodemo. Aleluia. Quero fazer uma ilustração do lobo e da ovelha. É um pouco pesado, tá, irmão? Mas eu vou fazer, porque se tiver alguém que precisa nascer de novo, vai nascer nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus. O lobo estava lá na montanha, aí ele olha lá para o vale, e ele vê que é a melhor vida que tem das ovelhas. O apóstolo diz: vai à igreja, a igreja vai. Vem à igreja, a igreja vem. Dobra o joelho, a igreja dobra. Aí o lobo olhou e disse: é a melhor vida que tem das ovelhas, eu quero ser uma ovelha. Mas como que eu vou ser uma ovelha com essa cabeça de lobo? Com esse jeito de lobo? Aí tem uma ideia. Pegou uma capa de ovelha, botou nele e foi embora para o meio das ovelhas. A ovelha para um lado, ele também ia. A ovelha para o outro, ele também ia. A ovelha comia capim, ele também comia. Mas aquele lobo não era feliz. Eu passei por isso. Aquele lobo não era feliz. Eu pergunto para vocês: aquele lobo sentiu o paladar do capim? Sim ou não? Não, porque o lobo é carnívoro, né? A ovelha sim, a ovelha sente o paladar, o gosto da palavra. A ovelha fica feliz quando o pastor está pregando, quando o pastor está ministrando, ele ali está se alimentando, porque ela é o nosso alimento. Mas o lobo não era feliz. Aí o que ele fazia? Chegava no início da semana, pendurava a capa lá numa árvore, ia para o mundo. Lá no mundo ele gritava como lobo, amava como lobo, comia como lobo, mas no final da semana ele dizia: mas eu quero ser uma ovelha. Lá ele voltava novamente com a capa. E ele chegava no meio da ovelha, ia para um lado, comia capim, aquela coisa toda, e a tristeza aumentava na vida daquele lobo. Mas ele queria ser ovelha. E ele ia para os altos da montanha e olhava a melhor vida que tem das ovelhas. E ele desejava ser uma ovelha. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim como Deus fez comigo lá no passado, que eu clamei, e Deus me transformou, esse lobo também subiu no alto da montanha, olhou para os céus e disse: Deus, eu estou cansado dessa vida, eu desejo ser uma ovelha.
porque eu vejo, ó Deus, que a melhor vida que tem é das ovelhas. Elas são obedientes, ela obedece ao pastor, para onde o pastor vai, ela vai, se o pastor diz vem, ela vem. Deus, eu não aguento mais, mas como que eu posso ser uma ovelha com essa cabeça de lobo, Deus? Meus amados, quando o homem, ele clama verdadeiramente a Deus, quando ele clama verdadeiramente a Deus, Deus responde às suas orações, Deus responde o nosso clamor. E aquele lobo, quando ele pensou que não, Deus transformou ele em uma ovelha. E quando ele olha para si, ele vê que realmente ele não é mais lobo, e sim uma ovelha. Aí ele sai correndo rumo abaixo, aí entra no meio das ovelhas, feliz da vida, ele começa a comer capim com as ovelhas. Aí eu te pergunto, e agora ele sente o sabor? Sente o paladar? Agora ele sente, porque ele foi transformado no abrir e pescar de olhos. Da mesma sorte, amado, tem muitas pessoas na igreja. Eu vou para a igreja hoje, mas quando é segunda-feira, ama como lobo, come como lobo, vive como lobo, grita como lobo, mas ele quer ser uma ovelha. Ele quer ser uma ovelha. Eu conheço pessoas, eu tenho pessoas na minha congregação que é assim. Eu tenho pessoas lá na comunidade, eu estou trabalhando, que é assim. Ele disse, pastor Léo, não falta um culto quando eu faço lá. Mas ele disse assim, pastor, estou em processo de libertação, mas eu quero ser um crente. E quando nós clamamos, louvado seja o nome do Senhor. Então lhe respondeu Nicodemo, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitas o nosso testemunho? Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vou falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era necessário Jesus ser levantado no madeiro? Sim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. E quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor, nos seus últimos momentos de vida, sabe, louvado seja Deus, quem estava lá também? Nicodemo. Aqui na palavra do Senhor, João 19, 38, 39, depois disso, Jesus expirou lá na cruz. João 19, 38, 19, depois disso José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilato, lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E olha quem estava lá com ele. Então Nicodemos, oh glória, aquele que anteriormente tivera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés para embalsamar a Jesus. Talvez quando Jesus estava nos últimos suspiros dele, Nicodemos estava lá dizendo, Senhor, porque Jesus estava vendo ele no meio da multidão, Senhor, eu creio na tua palavra naquele dia, que tu falou que eu precisava nascer, eu creio na tua palavra, por isso eu estou aqui. E o Senhor já sabia qual era a intenção de Nicodemo, era estar junto com José de Arimateia, para reclamar o seu corpo, balsamar e com perfume, perfumar o corpo de Jesus, porque ele é o Rei do Rei, Senhor dos Senhores, merecedor de toda honra e de toda glória, aleluia. E aí é maravilha, o Senhor, mais uma da vitória ele teve, além daquela do ladrão que se converteu. Nicodemo estava ali dizendo, Senhor, estou aqui, olha, e eu creio na tua palavra, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Quando Maria chega lá no sepulcro, o anjo do Senhor diz o que é para ela? Ele não está aqui, ressuscitou. Meus amados, tem muitos deuses por aí. Por exemplo, se formos lá na França, pegar um avião e ir para a França, lá nós vamos chegar num sepulcro
de Allan Kardec, Deus do Espiritismo, e vai estar escrito lá no sepulcro dele: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se nós pegarmos um avião e formos lá para a Arábia Saudita, lá vai estar Maomé, o Deus do islamismo, e lá no sepulcro dele também vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de Maomé. Se nós pegamos o avião e formos lá para o Japão, lá vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de Buda. Mas se nós pegarmos um avião e irmos para Jerusalém, numa pequena montanha, lá está escrito: ele não está aqui, ressuscitou. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eita glória! É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que cuida da tua vida, é esse Deus que faz milagre.